Aleluia. Vamos lá, né? Vamos ver se a gente pega um pouquinho mais leve dessa vez, nessa parte da noite. Então, o senhor me deu uma ideia agora para a noite, como nós havíamos falado a respeito de conselho, daquilo que nós estávamos buscando, sobre a nossa responsabilidade de individual de buscar o Senhor hoje de manhã, hoje à tarde, né? E agora à noite o senhor me deu uma direção para falar sobre o tempo que cada um de nós passa, né? Os tempos difíceis, esses tempos às vezes de angústia, de perda, enfim, desde quando ele nos chama, a gente passa por algumas coisas que a gente acaba não entendendo. E aí o Senhor me levou a buscar na Bíblia algumas situações e alguns personagens aqui do que ele fez e também do resultado que teve desse chamado, o que cada um passou, né? Então eu tentei extrair alguns aqui, só para a gente ter uma base, para construir uma ideia, para a gente trazer para o nosso dia a dia e para cada um também meditar um pouco referente a cada um na sua vida, naquilo que cada um passa ou naquilo que cada um já passou, né? Então, queria ler com vocês aqui em Gênesis, o 3:21, que no início Deus ele fez tudo. Então Deus ele fez tudo, nos deu um jardim, deu toda a provisão que estava nesse jardim. Além de toda a provisão desse ambiente, ele também nos deu a sua presença. E o homem, mesmo desobedecendo, mesmo assim ele recebeu um favor de Deus. E esse favor está aí nesse texto, em 3:21 de Gênesis. Diz assim: E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles, e os vestiu. Aí a gente fica pensando, que favor é esse? O homem, nesse momento, ele tinha desobedecido a Deus. E você só consegue uma túnica de pele se você sacrificar um animal. Então, em prol dessa desobediência, aqui Deus já fez um sacrifício, cobrindo, porque o pecado ele só é coberto com sangue, só sangue derramado para nos livrar desse pecado. Folhas de figueira, como foi o que aconteceu com Adão e Eva, não teria esse poder. Por isso que o Senhor ele os cobriu com pele. E só tem uma forma, né, de a gente conseguir essas peles, além do sacrifício. Então, o Senhor nos tira desse jardim, nos coloca na terra para lavrar. Então aí a gente já teve esse benefício do Senhor por nós. Mesmo a gente tendo toda a provisão, todo o cuidado, toda a sua plenitude, a sua presença, mesmo assim, mesmo o homem desobedecendo, o Senhor ainda veio com o favor. No Gênesis 7, em meio a um mundo perverso, Deus dá oportunidade de Noé, com o seu trabalho, construir aquilo que salvaria a sua família. Uma oportunidade de fazer parte dos planos de Deus. Aqui está outro personagem que, em meio a um mundo turbulento, um mundo cheio de pecado, um mundo no qual o Senhor quis destruir porque não havia ninguém que se salvasse, até que ele colocou os olhos em Noé, deu a oportunidade de Noé, com o seu trabalho, construir algo que salvaria sua família. Então, veja, o Senhor sempre dá um cuidado, sempre dá uma saída para nós em tempos difíceis, de a gente poder estar nele, de a gente ter segurança nele. Então, por mais que seja difícil, por mais que você esteja num ambiente difícil, o Senhor sempre dá uma saída. O detalhe é que às vezes a saída que ele nos dá, aos nossos olhos, pode não ser tão boa.
Porque quando a gente fala a respeito de Noé, a gente acha que foi rápido tudo que aconteceu. E a gente sabe, lendo a fundo a história, que não foi bem assim. Noé levou anos para construir a arca. E ainda ele ficou um bom tempo depois dentro da arca. Então, nem sempre as saídas, a direção que o Senhor nos dá, às vezes é tão boa aos nossos olhos. A gente não, no momento não entende o porquê está passando por aquilo. Mas às vezes a gente não consegue enxergar com os olhos de Deus que aquilo que está fazendo com que a gente passe talvez seja a salvação, não só nossa, mas da nossa família. Assim como aconteceu ali em Adão. Aos nossos olhos, às vezes parece que foi um castigo, Deus ter expulso o homem do jardim. Mas a gente não pode esquecer que, além dele ter feito as túnicas de pele, ele ainda protegeu o homem para que ele não comesse da árvore da vida e se tornasse um pecador eterno. Então foi proteção. Então a gente às vezes não entende os caminhos que o Senhor faz, que nos leva. E nesses momentos que parece ser difícil, sempre há a proteção do Senhor. Gênesis 12. Deus chama Abraão. Abrão, na verdade, né? Que ainda não era Abraão. Deus não tinha trocado o nome dele. Aqui são alguns personagens, só estou citando assim mais por cima para a gente construir essa ideia. Para a gente ver os momentos em que fomos chamados, os momentos difíceis em que essas pessoas se encontraram, porém sempre com o cuidado do Senhor. Gênesis 12, Deus chama Abrão, diz: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que te mostrarei. Abra mão do seu conforto e segurança. A gente acha que onde às vezes a gente está tem uma falsa segurança, mas foi o que aconteceu. Então a primeira coisa quando Deus chamou ele foi para ele abrir mão. Quantos de vocês aqui já não teve que abrir mão de coisas valiosas pelo chamado do Senhor? Quantas coisas valiosas, coisas que a gente às vezes não tem nem como medir valor, preço, a gente precisou abrir mão, em que num momento a gente não entende. Então, isso é uma situação em que o Senhor nos mostra através de personagens que viveram, são experiências que as pessoas passaram e que nos servem de testemunho de que, mesmo sendo chamado pelo Senhor, a vida não é as mil maravilhas como a gente idealiza, a gente imagina, mas que, numa visão geral, nós temos toda a proteção do Senhor, todo o cuidado em cada detalhe. Em cada detalhe o Senhor guarda. Em cada detalhe o Senhor nos usa. Nos momentos difíceis, Ele nos usa. Aonde a gente está, pode estar uma tribulação, assim como Noé estava num mundo perverso, mas o Senhor usou ele ali para poder dar continuidade na humanidade. Então, muitas coisas a gente não compreende quando a gente está passando. Mas a gente tem que tentar olhar com os olhos do Senhor. Ou fazer como a minha esposa fez no início da conversão. Eu não entendo, mas para mim não interessa. Eu quero obedecer ao Senhor mesmo sem entender. Depois ele me explica. Então, ela já fazia isso no início. É difícil? É. E muitas vezes no caminhar a gente se pega em situações até hoje que a gente não entende o porquê muitas coisas se passaram na nossa vida. Só que conforme a gente vai tendo esse relacionamento com o Pai e a gente vai andando, a gente vai amadurecendo, a gente começa a olhar para trás e começa a ver em cada detalhe o cuidado dele, principalmente antes da conversão. Porque quando eu me converti e o Senhor abriu os meus olhos, eu consegui perceber que antes mesmo de eu ter os olhos abertos para a palavra dele, antes mesmo, ele já me cuidava. Ele já me protegia, ele já me dava uma direção, sem eu perceber. Então, hoje, essa chamada de atenção para que a gente abra os olhos para isso.
É um momento difícil para muitos? Pode ser. Mas nem por isso você está sendo deixado de ser cuidada pelo Pai. Depois disso, depois do chamado, porque às vezes a gente acha assim, meu Deus, recebi um chamado do Senhor. Só que aí a primeira coisa que ele faz, ele pede, abra a mão. Abra a mão. No capítulo 14 e 15, ele já foi para a batalha por causa de Ló. No capítulo 21, Deus dá Isaac para ele. Só que no capítulo 22, Deus já pede para matar. Então, veja como é que é a situação. Deus te chama para um propósito, já pede para você abrir mão. Aí ele já te... Ah, e detalhe, eu me esqueci aqui de um versículo antes. No 12, versículo 10, ele desceu para o Egito. Só que quando ele desceu para o Egito, na terra já tinha muita fome nesse lugar. Então veja, você é chamado por Senhor. Ele já pede, abra a mão. Aí ele te manda para um lugar onde tem muita fome. Depois disso, ele já te manda para uma batalha por causa de um parente. Depois disso, ele vai te abençoar, vai te dar um filho. Mas em questão de um capítulo, ele já pede para você matar o seu próprio filho. Claro que a gente sabe o que aconteceu no final da história, que era para testar o coração dele. Mas veja quanta provação. Isso que eu estou resumindo aqui a história dele. E resumindo a história daqueles que a gente também falou. Para a gente poder entender também um pouco da nossa história. E a gente não ficar querendo nos culpar de certas coisas, porque se aconteceu, foi com a permissão do Senhor. E se Ele permitiu, foi por algum motivo. Em cada momento, a Bíblia diz que Ele disse que em todos os momentos Ele estaria conosco. Em todos os momentos. Só que a Bíblia não diz, pelo menos eu não lembro, de a Bíblia dizer que Ele estaria conosco só depois da nossa conversão, de nós crer em Cristo. Então, se a Bíblia diz que Ele estaria conosco, eu creio que é em todo momento. Em todo momento. No momento difícil, no momento de alegria, no momento de choro, no momento de dor. Tudo. Mas se ele está permitindo, alguma coisa ele vai extrair daí. Assim como desses personagens que nós estamos falando, ele extraiu alguma coisa desses momentos difíceis, ele sempre extraiu algo. E detalhe, uma coisa que me chamou a atenção. Sempre quando o Senhor chamava e dava uma ordem, por mais que ele mandava, por exemplo, abra a mão, sai da tua terra, da tua parentela. Essa ordem que vinha do Senhor, por mais que às vezes aos nossos olhos no momento pode não ser bom, mas era o que fazia as pessoas se movimentarem, avançarem, sair do seu conforto. As pessoas se moviam, agiam, não ficavam paradas, avançavam. As situações faziam extrair o melhor das pessoas. Coisas que muitos nem sabiam que eram capazes e acabavam conseguindo realizar. Porque o Senhor ia instigando, o Senhor ia fazendo com que eles avançassem. O Senhor enviava luta, enviava fome, enviava um monte de coisa para fazer essas pessoas avançarem e confiarem nele. Porque ele mostrava sempre que ele era com cada um que ele chamava. Avançando um pouquinho mais em Gênesis para frente aí, Gênesis 37. Gênesis 37, nós vamos falar aí de um rapaz que sofreu um bocado, mas que a história dele é fantástica. É José. A gente começa aqui dizendo assim, que Deus deu um sonho a José. E aí a gente se alegra, né? Ah, hoje o Senhor me deu um sonho. O Senhor me deu uma visão. E aí, nesse primeiro momento, quando a gente se alegra, aí daqui um pouco vem a pancada. No versículo 22, ele é lançado na cova. Então, no versículo 5 de 37, o Senhor dá um sonho. Só que esse sonho não
conta toda a história do que ele passaria. Mas o Senhor deu um sonho, o Senhor deu uma direção, o Senhor deu um chamado. Chamou, despertou a atenção dele. E já em seguida, pelos da sua própria casa, no versículo 22, ele é lançado numa cova. Rubem intercede pelo irmão, para que eles não o matassem, né? Mas que ele fosse lançado nessa cova. Então, por mais que os irmãos tivessem agido contra ele, mesmo assim o Senhor teve esse cuidado, para que eles não o matassem. Então, foi lançado nessa cova. Depois disso, ele foi vendido como escravo, foi preso, para depois governar. E ainda depois disso, quando a gente acha, agora eu estou governando a minha vida, estou governando todas as situações. Se engana. O agir do Senhor nunca para. Depois que ele está governando, ele teve que perdoar seus irmãos. Para daí sim ele poder cuidar da sua família. O cuidado da família dele veio através dele. Mas o que ele precisou passar para chegar nesse ponto? Quando a gente fala, que nem eu, agora eu estou resumindo, a gente fala, parece que é tudo rápido, parece que tudo acontece para ontem. Né? A gente costuma dizer que nós estamos na geração micro-ondas, que é para segundos. Não. Então aqui ele teve um sonho, foi chamado, e também a mesma coisa foi abrir mão do pai, abrir mão da mãe, de ter o conforto da sua casa, porque foi jogado num buraco pelos seus irmãos, foi vendido como escravo. Nesse tempo, ainda quando ele achou que ele estava caminhando, foi preso. Então, nem sempre é fácil. Na maioria das vezes é fácil. Mas quando a gente olha em cada detalhe o que o Senhor cuidou na vida dele, o que o Senhor proveu na vida dele e o que o Senhor fez para a família, e veja que através do governo dele, através da revelação de sonhos, ele moveu o Egito inteiro. Então, através de um sonho, através da obediência, algo grandioso foi feito através dele. Mas nem tudo que é grandioso é fácil. E nós temos que entender que o que nós estamos participando, aquilo que nós fomos feitos participantes, eu gostaria que vocês me dissessem, ou pensassem pelo menos. Vocês conseguem imaginar algo maior, mais grandioso do que fazer parte dos planos do Senhor? De poder ser incluído na eternidade com Cristo? Então, se esse é um plano grandioso, como vocês querem que seja fácil? Por mais que Cristo já fez a sua obra na cruz, ele já consumou. Mas ele também deixou um recado lá, olha, vocês vão passar por tribulações. Mas tem de bom ânimo. Por quê? Ele está falando nisso. Olha o que todos passaram. Tiveram o chamado, passaram por uma vida difícil, mas o Pai nunca desamparou. Nunca desamparou. Tenham esse olhar de Deus, um olhar de Cristo nas circunstâncias da vida de vocês. E o Senhor vai começar a mostrar o cuidado dele. Tem muitas coisas que agora a gente não entende. E não tem problema. O detalhe é a gente seguir confiando no Senhor. Porque no final, a gente vai ver o plano dele do certo. Esses dias, nós passando aqui não dá para dizer que era um momento difícil, mas para mim estava sendo difícil, né? E aí, a minha esposa muito sábia pegou, me abraçou e disse assim, não dá bola, porque eu já li o último versículo da Bíblia e eu vi que vai dar tudo certo. Então aí a gente fica assim, às vezes, meu Deus, perdão, Senhor, perdão. Perdão porque nós temos tudo isso na mão, o Senhor mostrou o que foi feito, mostrou o que está fazendo, mostrou o que nós vamos vivenciar, o que nós vamos receber.
E a gente às vezes ainda não consegue crer, a gente não consegue viver, se comportar de uma forma como quem já recebeu tudo isso. Aqui o Senhor dá um sonho para ele e mesmo assim ele decide viver todo esse processo. Mas Deus não mostrou que ele ia fazer toda aquela maravilha no Egito, que ele ia ser governador. Ele deu um sonho mais ou menos, revelando mais ou menos como é que seria. E nós temos uma Bíblia inteira falando do que vai ser na eternidade. E às vezes a gente não consegue nos posicionar de uma forma correta para isso. Tem um outro livro aqui, até estava brincando com minha esposa, que ela quase não gosta, que é Ruth. Vou falar um pouquinho dela também. Mas falando um pouquinho mais sobre Noemi, na verdade, né? Que aqui Noemi, ela perdeu o seu marido, perdeu os seus 2 filhos, porém e Ruth também fica sem o seu marido, que era filho de Noemi, porém Ruth, ela honra a sua sogra e a acompanha. Então, pensa o quão doloroso não deve ter sido essa situação. Hoje a gente sabe que nós vivemos num contexto totalmente diferente. Hoje a mulher, ela se vira quase que melhor que o homem. A mulher sempre teve essa capacidade, mas hoje a mulher, meu Deus, ela está à frente, muito à frente, cabeça, tudo, profissionalmente em tudo, a mulher está muito à frente. Mas naquela época era um pouquinho mais complicada a situação da mulher, quando ficava sem o marido, principalmente quando ficava sem o marido e os filhos, não tinha quem a sustentasse. Então, era uma situação completamente... Hoje a gente, mas ela perdeu o marido, perdeu os filhos. Mas ela conseguia se sustentar. Não, naquela época era totalmente diferente. Alguém tinha que pegar elas para sustentar. Ela tinha que ter ou uma filha para que alguém casasse, ou ela tinha que ter um filho para que casasse e daí também cuidasse dela. Então, era uma situação completamente diferente do que nós vivemos hoje. Porém, a honra que Ruth prestou à sogra, eu até gosto de ler esse versículo, vou ler, porque foi um versículo que eu ouvi no meu casamento. Diz assim, versículo 16: Disse, porém, Ruth, não me intes para que te deixe e me afaste de ti, porque onde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que eu pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu ali, serei sepultado. Me faça assim o Senhor. E outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Pensa depois de você passar numa situação dessa, de você perder toda a tua segurança, toda a tua provisão, e você ter essa reação. Você perdeu o sogro e perdeu o marido, no caso aqui de Ruth. Mas ela perseverou. Ela perseverou. No capítulo 4, depois de todo o caminhar delas, depois de toda a mudança que houve na vida delas, que não foi só ficar parada no mesmo lugar, assim como eu falei sobre os outros, que quando acontece algo na nossa vida, isso acontece para fazer a gente se movimentar, e aqui aconteceu também com elas. Elas acabaram tendo essa mudança. No capítulo 4, Boaz casa com Ruth. E no versículo 13, ela gera um filho. E no versículo 14, Noemi é confortada.
Então teve toda uma situação, elas não ficaram desamparadas, por mais que aos olhos delas elas tivessem perdido tudo, a sua segurança, a sua provisão, o Senhor não deixou elas desamparadas. Deixa eu até ler aqui o versículo 14. Ela diz assim, 4:14. Então as mulheres disseram a Noemi: Bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Olha que tremendo. Aqui era ela sendo confortada por outras mulheres, dizendo assim, viu, o Senhor não te desamparou. Por mais que a perda que você teve possa ter sido gigante, o Senhor não te desamparou. O Senhor, ele não nos desampara em momentos nenhum. Às vezes a gente não consegue enxergar o porquê e como o Senhor está fazendo. Mas temos que ter a certeza que se nós entregamos as nossas vidas na mão dele, ele é o suficiente, ele é capaz de nos manter. Agora eu quero começar a ler Novo Testamento e acredito que para o personagem principal, não só da Bíblia, mas das nossas vidas, que é o próprio Cristo. Quero ler com vocês Filipenses 2, do 5 ao 7. Vai dizer assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Ele deixou a sua glória quando ele recebeu esse chamado do Senhor. Primeira coisa que ele fez, abriu mão. Abriu mão da sua glória. Abriu mão de estar no seu trono. Então Jesus também já começa abrindo mão. Depois disso, ele conseguiu uns caras bem bacana para caminhar junto com ele. Uns de seus discípulos. Teve todo o trabalho para ensinar os seus discípulos. Entre eles, um traidor, um esquentadinho, puxava a espada, cortava a orelha, né, os incrédulos, que na maioria todos eram, foi perseguido. A gente sabe de toda a história dele, tudo que ele passou, tudo que ele sofreu. Em cada lugar que ele parava, ele era perseguido. Ele fazia um milagre, as pessoas não davam não davam bola, não estavam nem aí para o milagre, para a cura. Sempre atacavam ele, sempre. Ah, esse tem demônio. Esse cura por Beelzebul. Não estava nem aí para sua reputação. Ele veio para fazer a vontade daquele que tinha enviado ele. Então, quanta coisa Jesus abriu mão. Coisas que às vezes a gente não consegue da mesma forma abrir. Quanto ele foi perseguido? Pedro mesmo disse, né,
Pedro teve uma revelação e aí Jesus disse assim, não foi carne nem sangue que te revelaste. Pedro estava bem. Daqui um pouco, quando Jesus falou que ele ia ter que ser entregue, ia passar por tudo que ele ia passar, Pedro disse, não, isso não te aconteça. Ele já repreendeu Pedro na hora. Porque às vezes a gente olha, a gente não quer que aconteça coisas ruins, mas a gente não compreende, não consegue entender o motivo por que estamos passando aquilo. O final é grandioso perto daquilo que ele passou, por mais que o que ele passou, eu creio, eu acredito que eu acho que nenhum de nós teríamos capacidade para passar, para suportar o que ele suportou. Porém, não se compara a glória, o que ele recebeu e a ação, todo o final dessas atitudes dele. Em João, no capítulo 18, nesse capítulo aqui, foi onde ele foi traído e preso no Getsemane. E foi nesse lugar onde a gente sabe que foi um dos momentos mais, acho que terríveis, momentos mais difíceis de ele passar. Eu fico pensando, sempre penso naquele momento onde que ele pediu para que, se fosse possível, Deus passasse dele esse cálice, mas que não fosse feita a vontade dele, né? Que fosse feita a vontade do Pai. E eu fico pensando assim, Jesus, que maturidade, que confiança no Pai. Meu Deus. No 19, ele foi açoitado, ganhou uma coroa de espinhos. E no versículo 17, ele foi levado para ser crucificado. Onde foi, acredito que o ápice do sofrimento dele. Não só pelo castigo que ele sofreu, mas também porque o pior momento foi onde ele se separou, onde o Deus abandonou ele por conta dos nossos pecados, porque ele não tinha pecado. Então, hoje, nós sofremos muitas coisas por consequência dos nossos atos. E a gente às vezes fica mal por isso. E é consequência dos nossos atos. Agora, você pensa sofrer e passar por uma dor por conta de um pecado que você nem cometeu, a ponto de chegar à morte. Só que a gente não consegue compreender isso com a nossa mente por conta de que é algo eterno, é algo grandioso e que a gente não consegue ter um olhar como os olhares de Deus. A gente costuma dizer que tudo é um ponto de vista. E o que é um ponto de vista? Ponto de vista é a vista de um ponto. Então, eu estou vendo agora, por exemplo, a tela do computador, estou vendo aqui algumas pessoas, só que se eu perguntar para vocês, vocês não estão vendo a mesma coisa. Vocês não estão vendo o nosso computador aqui, vocês estão vendo o computador de vocês. Então, a visão que eu estou tendo daqui não é a mesma visão que vocês estão tendo daí. Só que a visão do pai, ele olha de todos os lados, ele olha de cima. E a gente não consegue pensar com a nossa mente dessa forma. Em ter essa visão. Que no final, como minha esposa disse, eu já li o último versículo da Bíblia e eu vi que vai estar tudo certo. E é aí que a gente vai lá para aquele versículo onde que a gente leu hoje à tarde, que é o Colossenses 1:13. Vamos relembrar para quem não estava aí na sala. Deixa eu ver se eu acho aqui, se já não fugiu da minha Bíblia.
O 1:13, ele diz assim: Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em que temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Aqui, quando a gente começa a ler isso, a gente começa a entender assim, meu Deus, valeu a pena. Valeu a pena ele ter passado tudo que ele passou, porque se ele não tivesse passado tudo que ele passou, hoje nós não estaríamos aqui. E aí eu te pergunto assim, quantas pessoas vão dizer isso de vocês? Hoje nós não estaríamos aqui aos pés do Senhor se aquela pessoa não tivesse abrido mão, não tivesse aberto mão do seu tempo, de estar com a família, aberto mão de tantas coisas para poder viver o sobrenatural do Senhor, para viver o propósito. Então entendam, momentos difíceis a gente passa, sim, mas em todos os momentos o Senhor tem nos cuidado. E lembrando que cada personagem da Bíblia que passou por algo, o Senhor sempre extraiu algo desse alguém. E a gente tem que ter o nosso olhar atento para ver se todas essas situações que nós estamos passando, o que o Senhor tem extraído de mim. Vamos nos permitir que o Senhor extraia o melhor de cada um de nós. Porque o resultado lá na frente vai ser excelente. Vai ser excelente. E aqui no 19, ele diz assim: porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu. Então a gente começa a entender grandes propósitos, grandes coisas que exigem a gente abrir mão de grandes coisas. Eu quero ler aqui um outro versículo. Deixa eu ver se eu acho que eu tinha lido. Filipenses, deixa eu só voltar ali. Filipenses, que agora é só a sequência. Filipenses 2. É a sequência do que a gente tinha lido. A gente tinha parado no 7, eu vou ler de novo aqui o 7. Diz assim: mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Foi quando eu comecei a falar que ele tinha aberto mão. No versículo seguinte, ele diz assim, no 8: e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Para a glória de Deus, Pai. Irmãos, isso aqui para mim é muito forte. É muito forte. A gente tem que começar a ter esse olhar de que vale a pena que nós estamos passando. Vale a pena. Quando a gente começa a olhar para o final, para tudo aquilo que envolve através das nossas vidas, por tudo aquilo que já foi feito. Teve gente que passou por coisas muito piores. Eu não estou desmerecendo de maneira alguma aqui a vida de cada um, não. Mas eu estou me referindo a Cristo, que ele passou, mas em comparação com o propósito, o que envolveu o propósito dele foi nós estarmos aqui hoje. Então, que a gente se atente para isso. Vamos nos apegar no macro, nas coisas grandes que o Senhor tem feito. Estamos passando por algumas dificuldades? Estamos. Mas, glória a Deus, o Senhor está cuidando em cada detalhe. Vamos olhar com o olhar dele. Ele tem nos fortalecido, ele tem nos permitido ter saúde, ele tem nos permitido a gente estar
vendo, ouvindo a palavra, estar em comunhão, em avançar, em poder receber do seu Espírito. Porque hoje nós estamos aqui é porque Ele nos abriu os nossos olhos. Quem nos convence é o Espírito Santo. Então, se você está aqui, é porque o Espírito Santo habita em você. Porque aqueles que não estão aqui, aqueles que não conhecem a Cristo, aqueles que não entendem a palavra, porque ainda não têm a revelação, ainda não foi lhe aberto os olhos. E para nós foi dado essa bênção de poder ver o reino, ver a grandiosidade da obra em que nós fomos enxertados, incluídos. Então, essa palavra agora de noite é para encorajar vocês a olhar para dentro de vocês mesmos e poder ver. Olhem, mas olhem assim de verdade. Toda a dificuldade que vocês já passaram. Tudo. Tudo que vocês sofreram. Tudo. Tudo que vocês sofreram. Tudo que vocês estão sofrendo. Olhem para tudo isso e digam assim, ó, tá valendo a pena. Tá valendo a pena. Porque o Senhor já fez tudo isso por mim. Ele se tem de bom ânimo. Porque eu venci o mundo. Ele nos deu a vida eterna. Ao que nós vamos nos apegar? Aquilo que nos magoa, que nos fere? Ou vamos nos apegar àquele que, por nós, tudo suportou? Em tudo foi tentado. Então, olhem hoje para dentro de vocês. Olhem para dentro de vocês e vejam toda a dificuldade, toda a dor, todo o sofrimento. Dizer assim, mesmo com tudo isso, eu sou mais que vencedor. Isso não é o suficiente para me parar. Porque o Senhor, Ele disse, e o Senhor não é mentiroso. Ele disse, eu estarei com vós. Então eu tenho que crer nessa verdade, eu tenho que me apegar nisso que o Pai já fez, nisso que o Filho fez por nós. Para que no final a gente olhe e consiga dar suporte para aqueles que estão vindo através de nós. Estão sendo cuidados por quem nós somos agora, depois de nós ter aberto mão de campo. Porque todos aqueles que no início, quando foram chamados e foram transformados pelo Senhor, tudo aquilo que eles passaram de dificuldade transformou, eles já não são mais os mesmos. Então é difícil? É, mas entenda que você não é mais o mesmo. É como se fosse a separação do tempo, antes de Cristo e depois de Cristo. E nós somos assim. E para você ter essa separação de antes de Cristo e depois de Cristo, algo tem que mudar. E essa é a maneira com que o Senhor usa para nos transformar. Porém, os nossos olhos têm que estar fitos no Senhor. Lembrando que Ele não nos desampara em nada. Pai, eu quero colocar o coração de cada mulher que está aqui agora. Eu não sei do que cada uma passa, mas o Senhor disse que o Senhor conhece o mais profundo e o coração de cada um. Eu te peço que o Senhor sonde o coração de cada uma delas. Eu sei que o Senhor vê as necessidades de cada um. Eu te peço que o Senhor haja em favor e que o Senhor sustente as tuas filhas, cada uma aqui na sua medida, no que precisa, Pai. O Senhor, eu sei que o Senhor não nos desampara em nada, porque nós temos vivido isso. E o Senhor já nos deixou demonstrado que muitos outros que vieram antes de nós, da mesma forma que tiveram dificuldades, mas jamais tiveram desamparados. Pai, eu te louvo e te agradeço por cada irmã que se dispôs aqui nesse tempo. Eu abençoo a cada irmã aqui,
no teu nome, em nome do Senhor Jesus, e que o Senhor seja sempre presente na vida delas. Em nome do Senhor Jesus. Amém.